Bem-vindos a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e edificação para as nossas vidas. Fique conosco, porque dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da palavra de Deus. E estamos de volta. E o nosso tema hoje é recomeçar, uma nova vida em Deus. Nós temos dois textos base. Vamos ler? Nós vamos ler primeiro Lamentações 3, do 22 ao 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E o nosso segundo texto é 2 Coríntios 5,17. Diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Aqui, no livro de Lamentações, o profeta ele traz o castigo do povo de Judá, ele traz o arrependimento e ele traz a esperança de um grande povo, de uma grande nação que por causa do pecado, por causa do erro, foi destruída e está vivendo um tempo muito difícil. Em 2 Coríntios 5,17 nós vimos que a partir de uma nova criatura, de sermos uma nova criatura, a um recomeço, a uma nova vida. E recomeçar é uma das palavras mais difíceis das nossas vidas, porque recomeçar significa admitir que algo deu errado, olhar para um passado que muitas vezes dói e reconhecer que nós precisamos de ajuda. Mas também significa recomeçar, a palavra recomeçar, que ainda existe esperança. Se você e eu, se nós estamos aqui hoje, nessa terra, nesse tempo, é porque Deus ainda não terminou a nossa história. Todos nós precisamos recomeçar em algum momento das nossas vidas. A Bíblia é um livro cheio de recomeços. Homens do passado erraram, mulheres que caíram, pessoas que perderam tudo, mas Deus nunca parou de oferecer a elas uma segunda chance. O problema não é cair, o problema é permanecer no chão. Porque todos nós carregamos um passado difícil, de erros, de decisões precipitadas, de pecado, de dores, de sofrimento, de traumas. Não existe ninguém que não precise recomeçar em alguma área da sua vida. O passado, ele não pode ser alterado. Nós não podemos mudar aquilo que já passou. O passado, ele é um lugar sem vida. Nós não podemos voltar e mudar o que aconteceu. Nós não podemos corrigir o que aconteceu. Mas nós podemos decidir não viver mais lá. O passado pode até explicar como nós somos hoje. O passado pode até explicar você, mas ele não pode governar você. Muitas pessoas estão emocionalmente presas, espiritualmente paradas, estagnadas hoje em sua vida com Deus, vivendo de lembranças, seja elas ruins ou boas. Deus não nos chamou para sobreviver do passado, mas para viver um novo tempo, um novo recomeço, um novo nascimento. O verdadeiro recomeço, ele é um novo nascimento. João 3,3 diz assim: Jesus respondeu a Nicodemos: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Jesus disse àquele homem: importa-vos nascer de novo. Recomeçar com Deus não é melhorar um comportamento,
não é tentar ser melhor, não é consertar erros. Nascer de novo é ter uma nova natureza, uma nova identidade, uma nova vida. Deus, Ele não reforma vidas, Ele recria, Ele faz de novo. Ele não nos joga fora, Ele não descarta, Ele faz de novo. Ele cria uma nova vida. E isso é lindo, porque nós temos uma nova chance de recomeçar, e dessa vez recomeçar com o Senhor. E aí eu trago um tópico muito lindo aqui, sobre o fundo do poço. E eu quero que você se lembre da parábola do filho pródigo. Lucas 15, do 11 ao 32. Um dos maiores exemplos que nós temos na Bíblia de recomeço. Esse jovem, ele saiu, escolheu um caminho errado, se afastou do pai, ele gastou tudo que ele tinha, ele chegou no fundo do poço, ele perdeu tudo, ele ficou vazio. E aí, num determinado momento, quando ele não tinha mais nada, quando ele estava no fundo do poço, ele percebeu que ele estava longe do pai, muito longe da presença do pai. E ali, naquele momento, ele se arrependeu. Às vezes, o fundo do poço é o lugar onde começa o recomeço. E aí esse jovem decidiu voltar. A Bíblia fala que ele disse assim: levantar-me-ei. O recomeço, ele começa com essa decisão. A partir de hoje eu vou agir dessa forma. A partir de hoje eu vou caminhar com o Senhor. A partir de hoje eu terei uma nova vida. Eu estarei com o Senhor. A partir de hoje eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. O recomeço, ele começa com uma decisão. O pai recebeu esse jovem. O pai o recebeu, ele não foi rejeitado. O pai não o acusou, não o humilhou. Pelo contrário, o pai o restaurou. Ele restaurou sua identidade, sua dignidade, sua posição de filho. E aí nós percebemos que o foco central dessa parábola é a graça, o perdão e a compaixão de Deus para conosco. A graça que nos cobre, o perdão que nos dá uma nova chance, a compaixão de Deus sobre as nossas vidas. Sabe, amados, Deus não está esperando você melhorar. Deus está esperando você voltar, como o filho pródigo fez. Se arrependeu, se humilhou, houve quebrantamento e o pai o aceitou de volta. Tudo que ficou no passado é preciso deixar no passado. Filipenses 3,14 diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que você precisa agora é deixar para trás tudo aquilo que ficou, que não é mais importante no futuro. Você precisa deixar, esquecer de tudo que ficou para trás e avançar para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não existe recomeço carregando peso. Precisamos deixar a culpa, deixar o pecado, deixar a vergonha, deixar a nossa identidade antiga. Aquilo que você não solta continua te prendendo. Uma nova vida em Cristo é uma nova criatura. Isso significa que você vai ter uma nova mente, novos caminhos, novos hábitos, nova forma de viver. Uma vida no Espírito, intimidade com Deus, sensibilidade espiritual, direção do Senhor. Recomeço fala de intimidade, de vida espiritual, de sensibilidade, de entregar o controle das nossas vidas a Deus.
Nós não nascemos somente para existir. Todos nós nascemos com um propósito. E recomeçar é voltar para esse propósito. Quando voltamos para Deus, nós voltamos para quem nós nascemos para ser. O pecado nos afasta do propósito. O recomeço nos reconecta com o propósito, nos reconecta com Deus. E para concluirmos, hoje, você e eu, nós temos a segunda chance. Deus está nos dando uma nova chance hoje. Mas existe uma verdade aqui. Deus nos oferece uma segunda chance. Deus nos oferece uma nova vida, mas é você e eu que decidimos. O passado pode ter nos marcado, mas ele não vai definir o que nós seremos a partir de então. Você precisa de um recomeço? Hoje não é sobre quem você foi, é sobre quem você decide ser a partir de agora. Entregar o controle da sua vida a Deus. Deus não nos trouxe até aqui para lembrar de quem nós fomos. Ele nos trouxe até aqui para mostrar quem nós podemos ser nele a partir desse momento. Entregamos as nossas vidas ao Senhor e vamos recomeçar. Que hoje nós possamos deixar tudo para trás e escolhermos recomeçar com o Senhor, uma nova vida, uma nova história, um novo propósito. Hoje vamos recomeçar com o Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que você tenha uma nova chance em Deus a partir de hoje. Amém?